em um mercado cheio de ruídos e promessas complicadas? Você busca, de forma direta, ganhar dinheiro e construir seu patrimônio sem grandes solavancos? Eu sei que sim, e é exatamente isso que eu vim te mostrar nesse vídeo. Todos os domingos eu estou aqui falando sobre Position Trade e mostrar como você constrói o seu patrimônio. Aqui não tem letra miúda, não tem produto escondido. Meu único interesse é te ajudar a evoluir de verdade no mercado financeiro. A minha certificação do CNPI, ela não é um enfeite, é a sua garantia de que as informações que eu trago são fidedignas, sem nenhum interesse por trás disso. O meu compromisso com você é te dar clareza e o suporte para você tomar suas melhores decisões, para que você possa construir o seu patrimônio e ter um futuro financeiro garantido, sem milagres, sem caminhos rápidos, apenas uma abordagem limpa, direta e comprovada para você construir o seu patrimônio no médio e longo prazo. Não tem nada aqui de forma rápida. Então fica comigo. Hoje no Position Trade de domingo nós vamos mergulhar nas análises dos ativos que eu trouxe aqui para você e te mostrar de forma direta e objetiva como ganhar dinheiro no mercado de verdade. Vamos nessa? Aqui já vou compartilhar a tela com você para que a gente comece analisando, como sempre, todos os finais de semana, a gente está analisando ele, né? Não tem como ser diferente, o Ibovespa. Então, aqui, para que você fique com a visão total, eu vou sair da tela e colocar o gráfico aqui para você avaliar. Ibovespa já está aí numa posição de... dentro da zona bipolar, aí, uma posição de movimentação um pouco lateralizada, né? Quando a gente percebe que ele sobe nesses zigue-zagues ascendentes, né? Faz a perna de impulso, corrige, impulsiona, perna de correção, impulsiona e faz perna de correção, ele está indo bonitinho. O problema é que agora, na perna que era de impulsão, ele não superou essa máxima, né? Esse topo que ele deixou aqui. E já vem voltando para dentro da região que eu chamo aqui das linhas brancas, que é uma região onde ele costuma consolidar, ok? Ele está comprado ainda, sim, ele vem ainda com seus zigue-zagues ascendentes, não temos ainda nenhum movimento de zigue-zague descendente, ok? Pode ser que comece a surgir após perder essa linha branca e este fundo aqui que ele deixou aqui, a gente tem um movimento aí de um primeiro zigue-zague descendente, mas eu ainda assim fico na confirmação da volta dele para cá, e aí sim perdendo esse fundo, possível fundo que ele vem deixar aqui, seja um problema mesmo de mudança clara de tendência, tá bom? O que me chama atenção, sem dúvida, é o que eu acabei de falar, depois dessa subida que ele deu toda aqui, ele já começa a não renovar os topos, né? E começa a entrar para trabalho entre as linhas brancas aqui. Então, quando ele está aqui trabalhando, para mim, é um sinal de consolidação. Por que, que você está falando isso assim, com tanta convicção? Eu tenho um MACD já numa região de sobrecompra, falando que acima dessa linha amarela aqui, quando a linha branca passa para cima, eu tenho uma região de caro, tá? Então, essa é uma visão que eu faço um trabalho em conjunto aí do indicador F34 com o MACD. Você pode muito bem analisar somente o MACD e encontrar os seus pontos de caro, como foi aqui, quando o MACD chegou nesta região aqui, o preço caiu, né? Estava caro. Aí ele vai lá embaixo, tende a subir novamente. Quando ele chega aqui embaixo, ele está barato. Aí você tem que comprar. Quando ele chega aqui em cima, está caro. Aí você tem que vender. Ou, pelo menos, não comprar, né? Ah, não quero vender, eu quero só comprar. Beleza, ótimo. Então, procure e compra sempre quando o MACD estiver aqui embaixo, tá bom? Essa é a forma bem simples, clara, objetiva, né? Não tem mistério. Toda vez que você comprar, estou falando aqui num gráfico diário, para swing, né? Toda vez que você comprar, que o preço, que o MACD estiver aqui embaixo, você compra aqui, né? Aí ele sobe. O MACD aqui embaixo você compra, aí ele sobe. Então, é só observar, ó, o MACD aqui embaixo na linha azul, quando está
barato, você compra, ele sobe. MACD de novo aqui embaixo na linha azul, você compra, ele sobe. MACD de novo aqui embaixo, você compra, ele sobe. Então, você tem aí sempre locais, né, de compra muito bem demarcados pelo MACD. Vai subir no card aqui, por aqui, ó, vai subir aqui agora uma definição aí, um cardzinho que define muito bem como que eu olho, como que eu faço a configuração do MACD nessa configuração que eu utilizo aqui, como que eu leio, como que eu analiso ele, tá bom? Vale a pena você dar uma olhada lá e entender como funciona o MACD para sua tomada de decisão, seja position trade ou swing trade, e por aí vai. Legal? Falado do Ibovespa, um gráfico diário, vamos para o gráfico semanal. No gráfico semanal, eu estou há muito tempo navegando no mar de alta, né? No mar de caro. Olha só, essa linha amarela aqui, ela me mostra que é uma região de caro. Quando a linha branca está acima dela, ele está me sinalizando que o preço está caro em 2019, aí veio a pandemia, pum, só que não derrubou o suficiente, aí injetaram o dinheiro no mercado, ele subiu, tentou cair aqui, mas não passou para baixo, não firmou abaixo da linha amarela e já voltou subindo. E aí eu tenho topos renovados aqui no preço, ó, pode olhar, eu tenho topos mais altos, né, fazendo aí uma subida aqui, quando eu traço uma reta aqui de topo a topo, tá bom? Eu vejo uma linha inclinada para cima, mas quando eu vou traçar topos da linha branca aqui, ó, eu vejo aí uma linha, uma reta apontando para baixo, né, fazendo tipo uma tendência de baixo. Aqui uma tendência de alta e aqui uma tendência de baixa. Com isso, eu tenho aí uma divergência de baixa, ok? Então, o MACD no gráfico semanal também para position trade está me mostrando uma possível queda acentuada aí, ok? Essa é a visão aqui, a leitura do MACD com essa divergência. Está vendo a linha branca aqui? Se você for traçar de topo a topo aqui uma linha, ó, você vai ver que ela está inclinada para baixo. E aqui, quando eu traço de topo dela aqui, ela está inclinada para cima, né? Então, muito cuidado com compras. Ela pode continuar subindo. Nós estamos aqui dentro de zigue-zagues ascendentes, mas muito cuidado aí com compra. No preço aqui no gráfico semanal, o MACD dando aí um cansaço, ok? E o dólar? O dólar, a gente tem uma situação aí de tendência de baixa no gráfico diário, que ele vem aqui mostrando, né? Acendeu vermelho aqui no F34, ele virou vermelho, o preço vem caindo, respeitando ele muito bem com as suas linhas brancas e vem aí em processo de queda, ok? Então, é importante você ter em mente que o preço do dólar tende a cair. Qual a região que você vê uma parada? Primeiro, ele já está saindo aqui de cima de uma região de comprado, né? Então ele precisa vir aqui ter essa linha branca, como foi aqui que aconteceu em 2022, meados de 2022, onde ele se sustentou aqui e jogou ele para cima. Então ele cumpre um ciclo, né? O MACD cumpre, mostrando aí um ciclo de alta e de baixa, de alta e de baixa. Então a gente tem que ir acompanhando essa historinha. O que eu vejo aqui em suporte e resistências, que é uma das premissas básicas e que funciona muito bem, que é suporte e resistência, né? Essa é a premissa básica em análise gráfica. Aqui é um patamar de suporte para ele na casa dos R$ 5,20, ok? 5,20 é interessante, um ponto a ser observado para montagem aí de compras, até para position trade. Falando em position, vamos olhar ele no gráfico semanal, onde ele me dá uma visão mais clara. E aí, quando eu olho para o gráfico semanal, eu percebo que ele está saindo, ó, perceba que ele está saindo dessa região aqui, ó, de sobrevendido. Esta região aqui, eles consideram, né, barato o dólar. E qual que é esta região? Aqui, no 5,20, 5,100, tá? Essa é a região, 5,20, 5,100. Pode chegar, se ele chegar reto, se ele vir reto aqui, seria ótimo. Eu compraria muito o dólar aqui, se ele vier reto. Estou torcendo para ele cair tudo de uma vez só. Agora, se ele voltar aqui para cima e vir reto, a gente vai ter uma certa briga mais feia aqui, tá bom? Porque ele vai, corrige e ganha um impulso. Este impulso, que é a perna 3 aqui, ela é com mais força,
ok? Então, ela vem aqui com mais força, pode repicar aqui e ainda vencer ele. Então, muito cuidado da forma como ele vai chegar aqui, e se ele vier reto, do jeito que ele está vindo aqui, tá lindo para mim, tá? Tá bem lindo. E o que é reto? Ele pode ainda voltar aqui na linha branca, fazer esses zigue-zagues minúsculos aqui, que para mim ainda está reto. O que não pode é ele voltar lá em cima, aqui na zona bipolar de vermelho, e lançar uma perna, porque aí ele vai ter um zigue-zague muito mais forte. O preço tem uma característica bem parecida com a física, com a lei da física, né? Então ele vem aqui se esticando, se esticando, se esticando, se esticando, aí ele tende a voltar na correção de uma forma mais esticada também. E aí ele lança uma outra perna de uma maneira mais esticada, tá bom? Quando ele vem assim, zigue-zagues, né? Fazendo zigue-zagues assim, ó, aí ele tende a ganhar mais tração, né? E aí seus movimentos ficam menos voláteis, porém mais direcionais. Então a gente tem que prestar muita atenção. Se ele vem reto, esticando aqui, ele tende a dar oportunidade de compra aqui para uma volta maior e a gente poder voltar, quem sabe, até os R$6, de 5.100, 5.20, né, 5.200 até uns R$6, 5.800 aqui, para que a gente possa ter uma grande alta aí no dólar, tá bom? Mas ainda neste local onde ele está aqui agora, é interessante observar. Eu estou montando posição pensando no longo prazo. Longo prazo, eu estou vislumbrando aí 10 anos, tá? Então, essa é a minha visão aí, que eu estou adotando para mim, né? Não é recomendação de nada, que eu estou te contando o que eu estou fazendo, beleza? Devagarzinho, aos pouquinhos, bem pouquinho, eu venho colocando meu real no dólar. Agora, quando a gente fala de Ibovespa e dólar, é legal também a gente dar uma olhadinha no S&P. E o S&P aqui no diário, a gente vê como que ele está se comportando, né? Ele vem aqui saindo no diário, né? Que é o gráfico de swing. Ele vem saindo aqui da linha azul, que me diz que ele está barato. Então, ele sobe aqui, né? Sobe bastante e estica bastante. Você vê que ele faz um movimento aqui, ó, assim, esticando, né? Fez um pivô de alta dentro da região da zona bipolar, subiu bastante, não foi? Então, ele está bastante esticado, não chegou a nem testar o topo anterior dado aqui por essa região aqui, não chegou a testar lá, né? Está testando, mas não chegou a tocar lá e já está aqui querendo cair, como foi os últimos dias, né, que ele está vencendo e parou na linha branca aqui, tá? Vamos prestar bastante atenção. Pode ser que ele venha fazer uma correção mais profunda aqui dentro da zona bipolar. Então, muita atenção aí com o S&P no gráfico diário. Quando eu olho o S&P, eu estou usando aqui o SPY, né? O SPY é a principal ETF dele, é a mais antiga ETF do S&P. Ela espelha, ela reflete muito bem o S&P. Tá? Então, estou olhando ele por aqui, é exatamente o que acontece no S&P. Eu fico assustadérrimo, né? Eu fico assustado de verdade quando eu olho o MACD. O MACD, essa linha amarela aqui, é uma região de quando a linha branca está acima dela, está falando que está caro. Nós estamos nessa linha desde lá de 2014, 2017, que a linha branca não vem, ela só se distancia dessa linha amarela. Então, para mim, ele está extremamente esticado, ok? Então, muito cuidado com compras aí em S&P. Ele está muito esticado. Ele poderia voltar para corrigir, chegar pelo menos próximo de novo aqui da linha amarela, tá? Então, tenha muito cuidado com esse avanço todo aqui. Talvez isso não se repita por alguns bons anos. Quando você olha com um gráfico mais longo, você vê que o S&P não se desempenhou tão bem assim, né? De 2015, 2010, por aí, que ele começou a ganhar esse impulso todo. Então, muito cuidado aí, talvez não tenhamos aí mais 15 anos nesse mesmo ritmo, né? Talvez o preço comece a se descansar, a se desacelerar, e a gente vê isso, que me preocupa bastante, neste MACD do gráfico semanal aqui pelo S&P, tá? Tá no movimento aqui de caro, então tem que ter muita atenção e cuidado aí para comprar S&P, tá bom? No passado, isso foi muito bom, mas será que isso vai continuar? Será que isso vai durar? Vai continuar ainda
nesse ritmo? Essa é a pergunta de bilhões, né? Então, caldo de galinha aí, cuidado, nunca matou ninguém, tá bom? Então, falado do S&P, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos dar uma olhadinha também em Dow Jones. Dow Jones mostra aí também a situação muito bem, né? Ele mostra aqui o gráfico através do MACD em região de sobrecomprado também, está muito alto este gráfico, é legal pegar ele igual foi em 2009, né? Que depois da crise de 2008, que derrubou ele para esse nível aqui bem abaixo, o MACD, né, veio bem abaixo, aqui um ótimo lugar de compra, né, quem comprou surfou, pôde surfar aí uma movimentação interessante, né, quem pegou aqui, ó, logo no gatilho, já pegou aqui, ou no cruzamento aqui do F34, quando ele acendeu verde, já entregou aí mais de 300% desde 2008. Então, foi uma alta significativa. E aí, será que ele vai continuar assim? Não é o que eu leio aqui pelo MACD, tá bom? O MACD está me falando que ele está num patamar, num nível muito caro. Então, aqui, quando eu olho no gráfico também, eu já vejo o indicador F34 acendendo vermelho. Estou falando do gráfico semanal, eu já analisei direto o semanal para a gente não perder muito tempo. Como aqui eu falo muito de position, então aqui quem está procurando position, montar posição no S&P ou no Dow Jones, ou no mercado americano de uma maneira geral, pode entender que o Dow Jones está mostrando um trabalho aqui dentro das linhas brancas, e isso pode significar uma consolidação ou uma mudança de tendência, né? Ele vinha de alta e agora ele mudou para baixa. Muito cuidado aí com compras aí, é importante prestar atenção nisso. Ele já mudou o comportamento, né? Vinha nos seus zigue-zagues, aí aqui não cumpriu, quebrou este fundo aqui para baixo, beleza, e agora voltou para um teste, não está conseguindo testar e ultrapassar esse topo daqui, e já está descansando aqui, parecendo, insinuando que vem tentar a perna 3 aqui para baixo. Então, é uma questão aí de vender aqui com um stop bem curtinho para cima da linha branca e acreditar na formação dessa perna. Se ele passar para cima, estopa, mas é importante tomar cuidado com compras, pelo menos neste nível de preço aqui. Fechou? Agora vamos falar das commodities. Estou aqui com um boi gordo, né? A gente trabalha muito bem com boi. O boi já vem consolidado, infelizmente está há bastante tempo e eu alertei isso depois dessa subida incrível aqui, que ele ia passar um bom tempo descansando. Eu creio que esse tempo, a gente pode olhar aqui por uma questão de tempo mesmo, você olha daqui até essa alta aqui, nós estamos falando de 69 dias. Então, quando eu puxo dessa região aqui até aqui, ele já passou mais de 69 dias, já passou 145 dias nessa lateralidade. Então, eu penso que ele já está no momento maduro dele para definir se ele vai continuar caindo ou se ele vai subir. Na minha humilde visão, para mim, ele vai tentar a subida chegando aqui neste topo, tá? Então, para mim, eu penso que ele pode vir testar este topo. Então, nós estamos falando aí de uma alta de mais ou menos 38 pontos, 30 pontos, tá bom? 30 pontos no boi gordo, ok? Para quem quer fazer position, é essa visão. E stop, a gente pode pensar aí mais uns 17 pontos aí de stop, 18 pontos aí, né? Coloca abaixo como stop. Então, não sei se vale a pena, se dá 2 para 1, enfim, essa é a visão, tá bom? Falado isso para gráfico diário, para swing, né? Vamos ver aqui para o gráfico de position, ele acendeu verde aqui, deu toda essa subida, está lateral, né? Conforme a gente acabou de ver no gráfico diário, e está na linha branca de baixo, provavelmente ele vem aqui para cima, nessa linha branca aqui nos 343, fazendo a movimentação de alta, que eu acabei de vislumbrar pelo gráfico diário. Não muda muita coisa, aqui está só confirmando isso, e aqui eu tenho ainda um upside, visto que o MACD ainda me dá espaço para uma alta ainda, tá? Ele já passou do eixo zero aqui, mas tem condição de subir, beleza? Então, falado do boi, vamos falar do milho, né? Vamos colocar aqui o milho no diário, para a gente ver como que ele está se comportando aí no swing trade. Aqui ele acendeu vermelho, mas tem um detalhe, tá? Ele acendeu vermelho aqui e caiu. Chegou bem próximo da zona bipolar, aqui entrou na zona bipolar e ele aqui ficou, esse é o detalhe, ele aqui ficou sem continuar, né?
esperando meio que a zona bipolar chegar até ele. Vamos ver se ele rompe para baixo aqui ou se ele volta a subir. Tá? No MACD, a gente pode enxergar aí que ele está num nível aqui não tão caro, né? E já querendo voltar aqui, pode ser que daqui a pouco ele continue essa tendência de alta aí, tá? Então, eu vejo ainda uma certa fraqueza nele para cair, conforme a gente está vendo nos últimos dias aqui, que ele está andando de lado, né? Chegou aqui até a zona bipolar. Ele passando aqui para cima da linha branca, aqui para cima, a gente pode pensar nas compras aí, e principalmente acendendo a zona bipolar de verde. Eu acredito que ele pode dar aí oportunidades aí. Mas agora, o que faz? Agora a gente está numa tendência de baixa, porém o detalhezinho dele é que ele está parado aqui nesse range aqui, tá bom? Vamos aguardar isso. Ele passando aqui para cima, a gente pode ter uma outra oportunidade de perna de alta aí. Vamos ver o que está acontecendo com ele aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal, a gente visualiza ele, ó, ainda tem um espaço para queda, né? Você percebe aqui, ó, que desse candle que ele fez aqui, que é a consolidação que a gente acabou de ver ali no diário, o candle negativo, né? Jogando ele, tentando jogar ele aqui para baixo. Então, a gente tem esse pedacinho aqui, ó, ainda de possibilidade de queda para ele vir até a linha branca. E eu não me assusto com isso, não. Estou dentro da linha branca, que pode jogar ele aqui para cima novamente. Então, eu tenho muito mais upside do que downside. E falando em upside e downside, olha só como está aqui o MACD, que é o que eu utilizo nessa configuração, né? Já falei dele há alguns minutos atrás. Subi até um card aí para você olhar. Ele mostra aqui uma região de sobrevendido. Então, aqui era a região de comprar o milho e ele subiu aí muito bem. E agora está tentando fazer, olha lá, uma perna 2 para lançar a perna 3. Então, ele tem um upside aqui muito legal ainda. A gente tem espaço para alta. E quando eu olho no gráfico, se ele quiser corrigir até o topo anterior que ele deixou, a gente vai ganhar dinheiro para caramba, né? Nesse upside aqui que o MACD está me apontando, já saindo da região de barato, né? É importante montar no milho aí, tá? Existem outras formas através de ETFs para você trabalhar. Se não quiser ficar rolando o contrato, né, com CCM, você pode trabalhar com ETF também, beleza? Muita atenção aí com milho, com boi, tá bastante interessante. Agora eu vou responder uma internauta que escreveu aqui seu pedido, né? Eu vou falar sobre bife. Vou mostrar aqui o pedido que ela fez para mim. Deixa eu localizar aqui, né? Onde está o comentário dela? Que no canal ela perguntou, a Maria Eduardo falou: estou pensando em me posicionar na Minerva, acho uma boa? Aí eu respondi para ela, né, que eu iria responder ela no próximo vídeo de position, no domingo que vem, e aí eu mostro detalhes para facilitar a tomada de decisão dela, beleza? Então vamos lá falar sobre BIF. Então eu vou olhar a BIF no semanal, principalmente pensando no position trade ou até talvez num buy and hold. No buy and hold você tem que aliar informações de fundamentos da empresa também. E no fundamentos, o que eu posso te falar é que ela é uma empresa que está com bastante endividamento, né? Ela se alavancou bastante aí. Mas toda empresa que assume muito risco, se dá certo, também ela tem a oportunidade de muito ganho. Graficamente, eu entendo ela aqui numa região, no nível de preço, ó, essa aqui é a linha da cotação atual que ela está, né? Ela fechou nesta linha aqui, né? Então a gente percebe que ela está numa região de suporte, ó, que brigou aqui nesse fundo, que já teve essa briga aqui, que já teve essa briga aqui, e agora está novamente nessa região de briga, né? Já teve cada nozinho desse aqui é a região onde ela brigou, perfeito? Sem olhar para trás, estou olhando só o que eu estou enxergando aqui na tela. Mas agora a gente pode aliar a isso a leitura do MACD também. Então, quando eu vou ler o MACD, eu percebo que está num nível aqui, ó, onde o preço costuma fazer inflexão, onde o preço se declara barato. E aí a gente tem um upside bastante interessante. Perfeito? Quando eu olho isso, eu vejo aqui, dando um zoom no gráfico, uma possibilidade de lateralização, que é uma forma de acumulação que os grandes players fazem. Eles ficam acumulando aqui e depois o preço
estoura, igual eu já expliquei e fiz o trade mostrando para vocês em SAPRE 11, né? Em outros ativos aqui. Tomei um gole de água aqui para me ajudar, a garganta seca. Você vai acumulando aqui junto com os grandes players, quando isso explode para cima, te carrega bastante capital que você acumulou ao longo dos meses, né? Isso é bom demais. Você vai colocando aos poucos e quando ele vai embora, te carrega com tudo. E falando em ir embora, se ele quiser ir embora daqui, de preço onde ele está aqui agora, até o topo anterior, nós estamos falando de 170% de alta. Então, é uma alta interessante aí. E o downside dele, que seria esse topo no fundo aqui, de 30%. É uma relação risco-retorno muito interessante. Se eu for olhar para este fundo aqui, da esquerda aqui, ó, eu posso pegar 30, se eu olhar para esse daqui, 40% de stop para tentar buscar aí 160%. Eu gosto bastante, graficamente está numa região de suporte, prestar bastante atenção aí, que ele pode cair aqui e vir em busca de teste nesses fundos mais baixos, tá? Aí, como a minha sugestão não é colocar todo o dinheiro neste preço aqui, e sim colocar de acordo com a movimentação dele, se ele passar aqui para baixo, firmando aqui para baixo, né? Não é só vir aqui beliscar abaixo desse fundo aqui dos 3, não. Tem que passar aqui para baixo com força, e firmar lá para baixo, fazendo candles de continuidade lá para baixo, tá? Aí tem que estopar mesmo. Agora, aqui, aí você vai perder 45%, 50% do seu capital que você foi alocando, né? E se ele ficar acumulando aqui de lado, aí você vai colocando aos poucos com o tempo. Isso é o mais gostoso que tem. Ele fica andando de lado aqui, de repente ele dá aquela explosão para cima, e aí você tem a oportunidade de surfar aí com 170%, mais que dobrar o seu capital. Isso é muito legal, tá? Graficamente, então, está numa região de suporte. Eu iria aportando devagarzinho, pensando no longo prazo. Se ele cai, você aporta mais. Se ele anda de lado, você aporta mais. A esperança aí dele romper isso para cima, tendo em vista que ele está em nível de preço lá de, olha aqui, onde ele está, em 2010. Então, essa empresa, ou ela está muito ruim, né, que ela voltou a esse nível de preço, ou ela está aqui num bom momento de compra. Então, é assumir o risco e enfrentar essa possibilidade dele continuar caindo, né, e perder valor, uma empresa aí, enfim, quebrar, e você vai limitar o seu prejuízo, né? Primeiro você não vai colocar, você vai separar uma parte da grana para colocar aí. E não vai colocar tudo de uma vez, você vai colocando todo mês, continua trabalhando no seu emprego normal, vai fazendo melhorias no seu investimento. É assim que eu faço, é assim que eu indico também a ser feito. Espero ter ajudado, espero ter auxiliado, e se ficou legal, é só comentar aí que eu vou ficar feliz de saber o seu retorno, tá bom? Quanto agora às criptomoedas, eu vou abrir aqui o gráfico novamente, trazendo aqui para você, para que a gente possa ir até lá fazer a avaliação. Vou começar com Solana. Eu já venho falando aqui de Solana, né, pela média Tilson, que ela já acendeu vermelho, o preço bate nela aqui e tenta lançar a perna 3, dessa perna 1, perna 2, perna 3. Então, muito cuidado com compras aí neste momento. O MACD já cruzou para baixo, dando sinal aí de queda realmente. Quando eu falo de Ethereum, eu vejo muito parecido, né, um desenho muito parecido com este. Inclusive, essa semana ele deu uma baita porrada para baixo. Eu já venho falando há várias semanas do preço aqui nessa média da Tilson acesa de vermelho. E agora, essa semana, não fechou ainda esse candle, mas vem confirmando aí a resistência que a média Tilson dá, tá? Então, ele já vem forte aqui para baixo, lançando aí uma possível perna 3. MACD já cruzado para baixo, então muito cuidado aí com Ethereum. E quando a gente fala de Bitcoin, a gente vê uma situação ainda de compra, né? Porque os zigue-zagues são ascendentes, bonitinho, a média Tilson ainda está verde, o preço trabalhando acima dela, então assim, tá saudável, porém ele está brigando numa região de resistência de topos históricos aqui na casa dos 110 mil, agora já cotando 99.000
2.500, tá? Essa é uma situação aí que me chama a atenção, que é um patamar, um nível de preço que ele pode andar lateral aí por algum tempo, tá? Ele pode voltar a testar esse fundo aqui e ficar por aí. Então, vamos ficar de olho. Ele está, parece, perdendo força. Quando eu olho o histograma aqui do MACD, ó, eu percebo que a gente está fazendo topos mais baixos, né? Aqui, uma leve divergência de baixa aí. Então, isso mostra uma perda da força, né? Uma fraqueza dele aí para continuar subindo. Então, tomara que ele ganhe lateralidade e aí sim vai acumular energia para dar outra porrada para cima. Beleza? Falado tudo isso, eu espero de coração que você tenha entendido. Se não entendeu, comente aqui embaixo que eu vou ficar super feliz em te responder, tirando qualquer dúvida. No mais, desejo uma ótima semana, que seu capital, que a formação do seu patrimônio esteja, que o seu sonho seja alcançado, que você alcance aí seus objetivos. Fui, deixo um abraço no coração e a paz de Deus com você. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.